Graça e paz a todos. Dando continuidade à série Mulheres da Bíblia, hoje vou falar um pouquinho sobre Ana, a mãe de Samuel. Podemos ler a história de Ana nos 2 primeiros capítulos do livro de 1 Samuel. Para esse momento, vamos ler no capítulo 1, o versículo 2, 9 e 10. E diz assim: Versículo 2. Eucana tinha 2 mulheres, o nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. O versículo 9. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli o sacerdote estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Olhando para esse texto, vemos aqui uma mulher que prevaleceu com Deus, sendo perseverante na oração, e gerou um dos personagens mais importantes da Bíblia, o profeta Samuel. Hoje quero falar de algumas decisões, da decisão de Ana e de algumas atitudes que ela teve em meio à adversidade. A primeira atitude que Ana teve foi de se levantar e ir ao templo para orar, mesmo vivendo em um período hostil, ou seja, um período onde para servir a Deus estava sendo muito difícil. Lá em Josué, a Bíblia diz que a geração que nasceu naquela época não conhecia Deus. Era o período de Juízes. Lá em Juízes, a Bíblia diz assim, Juízes capítulo 2 e versículo 25, que naquele dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Era um período de juízes, não tinha rei, né? O sacerdote Eli já estava velho e os seus 2 filhos também, que era sacerdote, se rendia ao pecado, como está escrito lá em 1 Samuel capítulo 2 e o versículo 12, que diz assim: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, não conhecia Deus. Então, mesmo diante a essa realidade, esse contexto histórico, Ana se levanta e decide ser fiel a Deus e perseverar em oração, buscar ao Senhor pelo seu milagre. E a segunda atitude de Ana foi que Ana decidiu orar, mesmo também vivendo em uma época culturalmente hostil, onde os homens adotaram uma cultura em que era contrária à vontade de Deus, a poligamia. Vemos isso no versículo 2 do primeiro livro de Samuel, primeiro capítulo de Samuel, onde vai dizer assim, né? Como eu já li. E este tinha 2 mulheres, o nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha. Ou seja, os homens adotavam essa cultura quando a primeira esposa não tinha filhos, então ele casava com outra mulher para ter filhos, né, e assim dar continuidade à sua geração. Então, justificando assim o fato de poder ter 2 mulheres. Mas isso oprimia e humilhava muito as mulheres que não podiam ter filho. Então, era uma situação muito difícil que Ana estava vivendo. Mas mesmo assim, sendo humilhada, sofrendo nesse tempo, né, essa opressão, ela decide, então, orar e perseverar em oração, mesmo também sendo humilhada por sua rival Penina. No versículo 6 e 7 do primeiro capítulo, diz assim: e sua competidora excessivamente a irritava para a embravecer. Portanto, o Senhor lhe tinha cerrado a madre, e assim o fazia ele
ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Ou seja, propositalmente, Ana sofria a humilhação, né, da segunda mulher de Eucana, Penina, que a provocava, a irritava. E isso, imagina, viver numa casa onde o teu marido tem outra mulher e que tem filhos, né, e você não tem. Fico imaginando como era esse ambiente, né, que causava muita tristeza e angústia, ao ponto dela chorar, né, e não querer comer. Imagina, não tinha como ter apetite diante de uma situação dessa. Penina, então, ao invés Ana, ao invés de brigar, ao invés de ceder às provocações de sua rival, ela permanece em oração. Ela persevera em oração. Ela não cede, né, ao que a Penina queria. Ana, ela continua a orar, mesmo sendo desencorajada pelo seu marido, Eucana. Olha que o versículo 8 diz: Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras e por que está mal o teu coração? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Ele faz a ela 3 perguntas que talvez ele já tinha a resposta. Ele tentava convencê-la a desistir do seu sonho. Ele não acreditava que Deus poderia realizar o milagre como realizara no passado. Mas Ana não se deixava levar por esse desânimo, né? Esse desencorajamento. Ao contrário, ela continuou, mesmo tendo tantos motivos, né? O contexto, a cultura, ao desencorajamento do seu marido, Ana continua buscando pelo seu milagre. Ana não desistiu de orar, mesmo quando foi acusada injustamente pelo sacerdote Eli. Olha o que diz lá no versículo 12 e até o 14, diz assim: E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca. Portanto, Ana no seu coração falava e só se movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz. Pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: Até quando estarás tu embriagada? Aparta-te o teu vinho. Olha o que o sacerdote Eli diz a ela. E mesmo ela ouvindo essa palavra, que poderia ter deixado ela mais magoada, levado ela a sair dali correndo, desistir de orar. Mas ao contrário disso, ela respondeu humildemente ao sacerdote. E dizendo a ele no versículo 15 e o versículo 16 diz assim: Porém, Ana respondeu e disse: Não, Senhor meu, eu não sou uma mulher eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então, Ana não deixou com aquela palavra que o sacerdote ali acusa ela ali, descesse ao coração dela, mas ela foi humilde e respondeu ele de uma forma muito sábia, e ela tinha razão para sair dali, né, e não continuar orando, mas ela
ficou ali e se justificou sabiamente, humildemente, e continuou a crer, né? Ana continuou a orar e Ana creu. Ana creu na palavra do Senhor. Ela tomou posse da sua bênção, mesmo antes de ver a mudança da circunstância. Veja o que diz lá o versículo 17, né? Vamos ver, 17 e 18. Quando o sacerdote então responde a ela, vai em paz e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela, ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi, seu caminho, e comeu, e o seu semblante já não era o mesmo. Então, Ana, ela creu na palavra do Senhor, que foi falada através do sacerdote Eli. Diferente agora, ela tomou posse daquela palavra, né? Ela fez descer o seu coração e ela creu, mesmo não vendo que a circunstância estava do mesmo jeito, mas ela viu através da sua fé o seu milagre, né? Pela fé na palavra do sacerdote. Ana foi curada naquele momento. Ana, ela viu pela fé, ela tomou posse, né, da bênção dela, mesmo diante, não vendo ainda o seu milagre, mas crendo e vendo pela fé que ela já estava curada e Deus poderia realizar o milagre. Então, vemos também uma atitude de Ana no versículo 10 e 11, quando ela consagrou o seu filho mesmo antes de ser concebido e fez um voto, né? Ela diz lá no versículo 11, no versículo 10 e 11 diz: ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e a tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ou seja, Ana está aqui consagrando ao Senhor o seu filho, mesmo antes de ser concebido. Ela faz um voto ao Senhor. Ana está aqui entendendo e compreendendo o princípio de que os filhos que Deus nos dá não são nossos. Devemos consagrá-los, né, aos nossos filhos, devemos consagrar eles ao Senhor. Devemos ter essa convicção que os filhos que o Senhor nos dá não são nossos, mas é dádiva do Senhor, são presentes que o Senhor nos dá. O salmista diz assim no Salmo 127, que os filhos do Senhor são herança, que os filhos que o Senhor nos dá que os nossos filhos são heranças do Senhor. E nós devemos entender que os nossos filhos jamais devem ser mais do que Deus na nossa vida, ser ídolos, mas ser nossos, ser como fosse um objeto, algo que nós tivéssemos domínio. Não, nós devemos compreender como Ana compreendeu aqui esse princípio. Eu consagro a ti o meu filho, que o Senhor ainda vai me dar a ti, para que viva uma vida inteiramente para o Senhor. Não um dia, 2, mas toda a vida. O final do versículo diz, né? Te darei por todos os dias da sua vida, ou seja, para sempre a servir ao Senhor. Ana também, ela entregou
o seu filho, ou seja, ela cumpriu o voto que ela tinha feito ao Senhor, mesmo diante as situações que humanamente era irreversível. Ela sabia, né, da realidade que estava a casa do Senhor, o templo do Senhor naquele momento, naquele período histórico, e mesmo sabendo que aquela situação era somente o Senhor que poderia mudar, ela mesmo assim não voltou atrás. Ela poderia dizer, não, eu não vou, eu falei, Senhor, que eu ia entregar o meu filho a Ti, mas eu mudei de ideia, porque o sacerdote já está velho, os filhos de Eli já se rendem ao pecado, e ele está conformado com isso. O ambiente não é bom para o meu filho, então, Senhor, eu não vou levar ele para a casa do Senhor. Mas não é isso que ela faz. Por quê? Porque ela confia, ela confia no Senhor que Ele pode mudar aquela situação e que cuidaria de tudo. Lá no versículo 26 e 27 diz assim: por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição, que eu lhe tinha pedido. Pelo que também ao Senhor eu o entregarei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido. E ele adorou ali o Senhor. No versículo 21 e versículo 22 diz assim: e subiu aquele homem Eucana com a sua casa ao sacrifício ao Senhor, subiu aquele homem Eucana com toda a sua casa a sacrificar ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Porém, Ana não subiu, mas disse ao seu marido: quando o menino for desmamado, então o levarei para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. Então, Ana, mesmo diante a circunstância que estava naquele período, a igreja, né, ou seja, a casa do Senhor, Ana não mudou de ideia. Ana confiou no Senhor e sabia que Deus ia entrar com providência. Ana também teve a atitude de se alegrar em Deus, né? Não em Samuel. No capítulo 2, no versículo 1, diz assim: Então orou Ana e disse: o meu coração exulta no Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se delatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Ou seja, Ana, ela reconhece a soberania de Deus. Ela, com certeza, amou o seu filho, né? E esse filho trouxe muitas alegrias para ela. Mas ela adorou o Senhor e demonstrou que a sua alegria não estava no filho que o Senhor tinha dado para ela. Mas sim, a alegria dela estava no Senhor, na salvação, naquilo que Deus é, naquilo que Deus, não naquilo que Deus fez ou faz, mas naquilo que Deus é. Ela reconhece a soberania de Deus, que está acima de todas as coisas. A Ele toda a honra, toda a glória. A alegria dela estava em saber que Deus é Deus, né? E aquilo que Ele é, não naquilo que Ele tinha feito, né? Ter concedido a ela o privilégio de ser mãe. Então, Ana, diante essa decisão, essas atitudes, ela recebeu de Deus mais do que ela pediu. Olha o que diz no capítulo 2, versículo 18 e 21. Diz assim: Porém, Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda mancebo, vestido
com um efode de linho. E sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano lhe traria quando com seu marido subia a sacrificar o sacrifício anual. Eli abençoava a Eucana e a sua mulher e dizia: o Senhor te dê semente desta mulher, pela petição que fez ao Senhor. E voltando para o seu lugar, visitou, pois, o Senhor Ana, e concebeu, e teve 3 filhos e 2 filhas. E o mancebo Samuel crescia diante do Senhor. Ou seja, Ana pediu a Deus um filho, porém Deus deu a ela filhos e filhas. Nosso Deus é maravilhoso, Ele é poderoso e Ele pode fazer abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Está escrito lá em Efésios capítulo 3 e 20. Então, Ana recebeu mais do que ela pediu, porque ela pediu para um Deus que é todo poderoso, que sempre vai fazer além daquilo que pedimos. Concluindo, as decisões, né? Ou seja, a decisão e as atitudes de Ana são inspiradoras e nos ensina lições preciosas, como não devemos desistir dos nossos sonhos que glorificam a Deus. O sonho de Ana em ter um filho fez com que muita coisa mudou naquele contexto, né? Ela gerou um sonho que glorificou a Deus, né? Ela gerou um filho que ela entregou a Deus e ele foi o sacerdote, o profeta e que ungiu o rei Saul e depois o rei Davi. Isso glorificou muito a Deus, né? Não devemos olhar para o contexto, as situações, né? Ou onde estamos vivendo. Estamos em dias difíceis, né? O inimigo tem tentado nos distrair com tantas coisas, né? Inversão de valores, ideologias, pandemia, heresias, escândalos. Ou seja, assim como Ana estava vivendo um contexto difícil para servir ao Senhor, para se levantar e buscar o Senhor em oração, ela não olhou para as circunstâncias. Assim também nós não devemos olhar para o contexto que estamos vivendo. Devemos sim nos levantar e estar em oração buscando ao Senhor. Não devemos dar ouvidos aos opositores, né? Devemos vencer os obstáculos. Ana teve oposições dentro da sua própria casa, né? Ali com o seu esposo e depois com a sua rival Penina. Mas Ana perseverou em oração, mesmo quando, né, não somos compreendidos, né? Assim como ela foi ali acusada injustamente pelo sacerdote Eli, Ana continuou a orar. Então, isso nos ensina que mesmo diante a falta de compreensão, mesmo dentro da igreja, as barreiras, tudo que vemos à nossa volta, não devemos deixar de buscar ao Senhor. Devemos perseverar na oração, crendo no milagre através da nossa fé, como Ana fez. Mesmo que ela não via nada diferente à sua volta, mas ela já acreditou e creu no milagre. Ela viu pela fé, né, o seu milagre. Devemos entregar nossos filhos a Deus, não importa a circunstância, né? Devemos esperar que na providência do Senhor, né, temos que entregar os nossos filhos na mão do Senhor, orar por eles, mesmo vivendo, né, numa circunstância adversas, num mundo cheio de coisas ruins, mas que nós possamos confiar em Deus, na providência, no cuidado de Deus, que pode mudar a circunstância, e que os nossos filhos possam ser e fazer a diferença nesse contexto.
e que eles possam glorificar o nome do Senhor e mudar, né, situações. E devemos ser fiéis e obedientes à palavra do Senhor, né, e cumprir, né, o propósito, né. Não importa a situação, né, Deus vai cuidar, como eu disse. Então, assim, nós devemos ser obedientes à palavra do Senhor. Não importa o que aconteça à nossa volta, mas que nós possamos permanecer fiel a Ele, porque Ele é fiel e sempre será fiel a nós, mesmo quando nós não somos fiéis a Ele. Devemos reconhecer, né, a soberania de Deus e alegrar no Senhor, como fez Ana. Que a nossa alegria não esteja naquilo que Deus nos dá, mas naquilo que Ele é para nós, né? Como está escrito lá em Abacuque. Não me lembro agora o capítulo e os versículos, mas quando o Abacuque diz, né? Não importa a circunstância, ainda que a figueira não produza, não haja fruto na vide, enfim, ele ali declara um monte de coisas, várias situações que adversas, mas ele diz, ainda assim me alegrarei no Senhor. Então, assim devemos ser, como Ana foi. Ela não alegrou pelo aquilo que Deus fez, mas pelo aquilo que Deus é. Devemos glorificar ao Senhor, pois Ele é poderoso e faz além, sempre mais daquilo que pedimos ou pensamos. Deus abençoe a todos, graça e paz, e até a próxima.